Olá, bom dia a todos. Nós vamos dar início, dar continuidade a esse percurso, a esse itinerário de estudos que vocês estão vivenciando durante essa semana toda, nessa jornada de autismo online, promovida pelo Instituto Sinapse. E eu, professora Raquel Vasconcelos, estou aqui para compartilhar com vocês essa experiência que está sendo muito prazerosa para vocês, com certeza, né? Então aqui eu sou professora Raquel Vasconcelos, pedagoga, psicopedagoga, trabalho no espaço psicopedagógico, tenho prática com a elaboração do PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado das crianças que apresentam necessidades educacionais, e também faço confecção de material adaptado, de acordo com as necessidades de cada um. Eu também atuo na sala de recurso multifuncional, atendendo as crianças que apresentam deficiência ou alguma necessidade especial. Sou professora docente também do ensino superior do Instituto Sinapse. Então, para os alunos que estão assistindo, os alunos Sinapses, para os pais de crianças, né, que apresentam o transtorno do espectro autismo, para os profissionais também que estão se deliciando com essa semana de palestras. Então, sejam bem-vindos, certo? Então, nesta palestra, eu vou estar falando um pouco para vocês em relação aos jogos e estimulação cognitiva para crianças com autismo. Então, para a gente iniciar, dar andamento a esse entendimento de conceitos, a essa base fundamentada, que é o que nós temos que ter, nós vamos focar um pouco em relação a alguns contextos, que é jogos, estimulação cognitiva para esse direcionamento às crianças com autismo, né? Então, o que dizer sobre esses jogos? O que dizer sobre essa estimulação cognitiva? Então, o que a gente pensa? Que para estar desenvolvendo esses jogos, nós não vamos estar desenvolvendo apenas por dar esses jogos para a criança. A gente tem que ter esse entendimento de até onde esses jogos pode desenvolver as aprendizagens com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, né, de acordo com as necessidades de cada um. Então, passando um pouco sobre esse jogo, nós percebemos o quê? Que o jogo é uma atividade que ela requer alguns movimentos, né? Então, ela traz para a gente um pouco do desenvolvimento dessa motricidade, dessa coordenação motora mais ampla, e também ela faz com que a pessoa, o sujeito que esteja na prática, ele esteja atuando, né, e que sejam elaboradas questões mais cerebrais. Então, ela mobiliza, sim, esses pensamentos, sentimentos, compartilhamentos, tudo ao alcance desse objetivo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é conhecer um pouco o que esse contexto dos jogos, né, vai trazer de benefício para os objetivos que eu estou querendo em relação ao desenvolvimento de habilidade das crianças, tá bom? O nosso foco vai ser esse desenvolvimento infantil. Então, você que está em casa agora, nessa quarentena, que não sabe muito bem como trabalhar, porque a gente sabe que as psicoterapias, poucos profissionais, eles estão fazendo esse atendimento, eles estão fazendo essas orientações. Então, cabe a nós estar fazendo esse papel para vocês, que é estar informando, é estar instruindo, estar orientando, na realização
dessas atividades para que esse desenvolvimento ele continue. Então, para você que é pai e está em casa agora assistindo essa palestra, eu vou estar mostrando um pouco nesse itinerário nosso de conhecimento de como desenvolver esses jogos, fazendo essa estimulação cognitiva para o desenvolvimento de habilidades das crianças com recursos que vocês possam ter em casa. Então, eu fiz uma pesquisa, elaborei mais um pouco em relação a esses materiais. Então, o pensamento foi atingir o objetivo de fazer com que você estude, de fazer com que você vá atrás, pesquise, mas também fazer com que você pratique, né? Então, a prática ela é essencial para a gente desenvolver isso tudo que a gente está aprendendo. Então, nessa jornada, nessa semana, né, de jornada de autismo, com certeza vocês já se depararam com profissionais muito bons e que estão atuando com orientações em determinadas áreas, né, áreas de estimulação. Então, é isso que eu tenho que ter em mente, né, que eu estou trabalhando com a criança que tem o transtorno do espectro autista, mas que ela tem um prejuízo em determinada área de desenvolvimento, né? E é isso que eu vou estar mostrando para vocês ao longo desse momento que eu vou passar, né, com vocês, para a gente estar organizando esses pensamentos, esses conhecimentos que vocês tiveram, para vocês estarem atuando e praticando em casa de acordo com a necessidade de cada um. A gente sabe que nós temos pais, nós temos terapeutas aí que muitas vezes pensam no que fazer, mas estão sem orientação em relação a determinadas terapias, né? No caso, eu sou psicopedagoga e já atuo com crianças autistas há um bom tempo. A gente percebe que esses jogos, né, essa ludicidade, ela está inserida, ela tem que estar inserida no nosso dia a dia. Agora, o que vem à nossa cabeça, o que vem à mente, é que para mim praticar também, eu tenho que ter essa educação lúdica, né? Então, não adianta eu ter um jogo bem qualificado, eu ter objetos que vão facilitar essa compreensão de estimulação sem eu souber aplicar. Então, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês que muitas vezes, durante até mesmo essa semana, você pode ter percebido, mas talvez seja muito parecido com a ludicidade. A ludicidade também envolve brincadeiras e jogos, né? Mas o nosso foco aqui vai ser em realmente estar alinhando esses jogos e visualizando que ponto que eu posso destacar na criança, de acordo com a dificuldade que ela está apresentando, com aquele jogo que eu tenho. Tá bom? Então, eu coloquei algumas orientações gerais em relação aos jogos, alguma classificação geral também em relação a esses jogos. É claro que vai depender muito de cada sujeito, tá bom? Então, o que eu vou passar para vocês aqui não siga de regra, mas siga de orientações que vão ajudar vocês a fazerem um plano individual também para a criança que está precisando. Então, o que a gente percebe é que nesse jogo, né, ao utilizar os jogos, além de mobilizar o pensamento e sentimentos, ele tem um objetivo, né? Então, ele tem um sistema, que eu tenho que saber até quando eu posso usar esse sistema, que é o sistema de regras. Então, para isso, eu tenho que conhecer o quê? O sujeito. Eu tenho que conhecer a criança. O que ela está me pedindo. Então, para escolher o jogo, para traçar esse objetivo, tudo, quem vai me dizer, quem vai me dar pistas em relação à compra desse jogo, em relação à confecção desse jogo, é a criança.
é a criança e a dificuldade que ela está manifestando no momento. Sendo que eu posso trabalhar com esse jogo para trabalhar, para enfatizar, né, para reavaliar e para desenvolver essa dificuldade maior na criança, para que ela tenha ganhos positivos, mas eu posso estar trabalhando também esses jogos como estimulação precoce, que as crianças hoje, elas têm que ter nessa base essa estimulação mais precoce, que é na base da infância, que devem ser desenvolvida com qualidade. Então, para me desenvolver com qualidade, eu preciso fazer o quê? Estudar. Então, para me ter essa base, para desenvolver esses jogos, para desempenhar e fazer com que a criança obtenha mais estimulação cognitiva, eu tenho que conhecer. Tá bom? Então, eu tenho que conhecer o quê? Eu tenho que conhecer um pouco dessa questão mais pedagógica, né? Então, eu tenho que estudar um pouco mais o que diz a pedagogia sobre o desenvolvimento da criança, quais são os autores, né? Porque para quem estudou, para quem fez o curso de pedagogia, sabe que tem muitos autores que focam nesse desenvolvimento, né? Nesse desenvolvimento de habilidades cognitivas, nesse desenvolvimento de habilidades intelectuais, e Piaget, ele também coloca isso. Agora, como é que eu vou aplicar? Para aplicar, eu tenho que fazer uma pesquisa maior, eu tenho que estudar, ir em busca, eu assisto um vídeo, eu leio um artigo, tudo isso para que eu possa compreender. Então, como é que eu vou compreender? Uma criança que tem autismo, né, que está apresentando essas dificuldades de comportamento, de linguagem, de comunicação, sendo que eu não conheço, né, o desenvolvimento infantil típico. Então, eu tenho que conhecer o que mostra esse quadro de desenvolvimento infantil. Então, para que eu possa, assim, fazer as intervenções necessárias, tá bom? Então, é nesse itinerário que a gente vai tentar compreender um pouco em relação a esses jogos. Sendo que eu percebo, como eu já coloquei para vocês, em relação ao jogo, que é esse ato de jogar, que eu sei que quando eu falo jogo, as crianças já ficam eufóricas, né? Então, jogo quer dizer o quê? Diversão, prazer, lazer, mas também ele tem que trazer consigo esse processo de desenvolvimento de habilidades, né? Para que esse processo de desenvolvimento de habilidades se torne em aprendizagem. E que essa aprendizagem, ela tem que ser uma aprendizagem significativa. Então, tendo esse jogo, eu tenho que voltar para o meu eu, né? O meu subjetivo. Como é que eu estou diante desse jogo? Porque a gente sabe que nós somos o espelho para as crianças. Então, antes de tá colocando esse jogo para a criança, eu tenho que estar demonstrando para ele as qualidades, essas características, em relação a essas sensações, esses sentimentos que o jogo nos dá, né? Que é o prazer de separar o material, o prazer de escolher o jogo, o prazer de estar ali participando e até mesmo confeccionando esse jogo, que é o nosso foco, né? Então, quando a gente pensa em processo de aprendizagem, a gente vai pensar no sujeito, tá bom? Então, você não vai fazer isso somente para estar entretendo a criança, mas você vai estar fazendo para estar estimulando e para que ele perceba essas situações de aprendizagens, no caso dos jogos, que vão estar desenvolvendo essas habilidades com eles, tá bom? Então, a gente vai focar nessa linha, então, que os colegas de palestras que vocês já assistiram colocaram, você vai pegando um pouquinho de cada.
Porque dentre essas características que eu falei para vocês, que são as dificuldades que as crianças com autismo manifestam, a gente vai ter que saber com predominância, com firmeza, tá bom? Ah, professora, mas eu não sei. Então vamos pesquisar. Esse aqui, como eu falei, é apenas uma pincelada em relação ao que vocês vão buscar a mais, certo? Então, estudar sobre jogos, tipos de jogos, como fazer o jogo, como é o meu papel como mediador nesse jogo para a criança com autismo, certo? Então, assim, a gente tem os conceitos básicos, nós temos os objetivos traçados do jogo em si, para desenvolver com as crianças típicas. Mas o nosso olhar aqui não vai ser apenas aplicar o jogo, não vai ser apenas fazer uma estimulação cognitiva através desse recurso, mas vai ser sim de fazer uma análise prévia, né? Porque na hora fica meio complicado, você já tá com o jogo ali e você pensar, poxa, esse jogo realmente não é para a criança, né? Então ele não vai se sentir motivado com isso. E muitas vezes ele pode até deixar de jogar, de participar daquele momento interativo e que vai trazer muitos benefícios para ele. Por quê? Por conta da falta de planejamento do mediador, tá bom? Então, assim, o que eu quero que a gente fixe mesmo, esse vai ser o nosso objetivo. É estar reconhecendo esses jogos, essa classificação e estar alinhando até a medida do possível, tá bom? Até a medida de onde a gente pode estar estudando para compreender um pouco sobre a estimulação cognitiva. Então, no final da palestra, eu coloquei para vocês algumas orientações de e-book gratuito que vocês vão fazer a lida nesses dias também para estar complementando esses nossos conceitos, de vídeos de profissionais que trabalham com essa estimulação cognitiva e vídeo também de pais de alunos autistas, que é muito interessante, de como eles colocam a vivência deles a partir das suas necessidades. Então é muito interessante quando a gente também busca, né? Então a gente faz essa busca a partir daquilo que a gente tem mais próximo da gente. E o que a gente tem próximo da gente? É o computador, né? Então, a partir desse material, desse itinerário que a gente está dando para vocês como suporte, vocês vão atrás, vocês vão em busca, né? Porque a gente sabe fazer isso muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar um pouco falando sobre esse símbolo, né? Quem é que conhece esse símbolo? Todo mundo já viu esse símbolo. Mas você sabe o que ele significa? Então, eu sei que nessa semana vocês já viram muito em relação a o que é o autismo, essas características da pessoa com autismo, né? O que fazer com a pessoa com autismo, alguma coisa relacionada ao autismo como um todo, né? Então, ele como base mundial. Então, essa fita, ela é uma fita que representa, sim, né, as pessoas com autismo. E vocês sabem por quê que ela tem essa representatividade mais na cor azul? Por que é? Então, a gente tem aí, a cor azul representa a maior incidência de casos no sexo masculino. Então, isso, né, como vocês já sabem, a gente verifica, né, esses são dados, que essa predominância maior do sexo masculino em relação ao diagnóstico da pessoa com autismo, né? Então, aqui, essa fitinha representa muito bem um quebra-cabeça. Por que esse quebra-cabeça? Você sabe? Justamente por isso. Porque o autismo, que é o que a gente tem que ter em mente, né, que o que a gente está passando para vocês não vão levar como regra, como eu já falei. Porque cada pessoa que apresenta um diagnóstico de autismo, ela tem as suas especificidades, ela tem as suas necessidades,
ela tem as suas diferenças, tá bom? Então, diferenças essas que a gente tem que saber olhar, saber avaliar para a gente poder intervir. Porque o que vem na minha cabeça? É o nome autismo, né? Só que isso não tem que ficar gravado em minha cabeça. O que tem que ficar gravado em mim é realmente o que a criança vai estar me demonstrando de avanço. O que ela está manifestando nesse momento que eu possa estar acolhendo, que eu possa estar acomodando essas informações que ela está me passando e para que eu possa aproveitar para desenvolver outras e novas habilidades, né? Então, assim, essa fita representa essa diversidade de pessoas, né? E a gente não imagina somente o sujeito, a gente imagina a criança, o sujeito com autismo, mas a gente imagina também várias outras pessoas por trás dessa criança. Então, como a gente sabe, hoje nós temos mães que dedicam o dia inteiro para trabalhar habilidades com a sua criança, né? Então, assim, ela aprende, a criança desenvolve e aí ela vai sendo qualificada a desenvolver bem no contexto social, certo? Então, o que a gente tem um pouco em relação a essa imagem que é diversificada é o que a gente também vai levar de conhecimento. Lembrando que, olhando para cada criança, eu vou ter um sujeito único, um sujeito que se desenvolve, um sujeito que está precisando de uma boa avaliação para que eu possa intervir, tá bom? Então, aqui a gente tem, também eu montei esse ciclozinho para ficar um pouco mais fácil, esse nosso entendimento dessa pincelada que eu vou fazer com vocês, né? Então, assim, esse público que a gente está tendo hoje já é um público que ele tem uma consciência maior do que seja, né, esse comprometimento. Então, eu já tenho pais que estão entendendo melhor, eu já tenho professores que estão interagindo mais em sala de aula, eu já tenho terapeutas que estão orientando melhor as pessoas que estão ali ligadas à criança com autismo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Realmente é dar esse suporte. Então, se caso eu tenho em casa um pai que esteja assistindo essa palestra agora e que ele fala assim, professora, você fala nomes que eu não entendo, mas é assim mesmo, né? Então, o processo de aprendizagem para os pais também, ele é frequente. E não podemos sair dessa zona, nós temos que sair dessa zona de conforto. Então, nós estamos aqui também para ensinar vocês a perceberem, ensinar os professores a também perceberem para desenvolver em sala de aula, na medida do possível de cada turma, né, essas habilidades que estão mais prejudicadas na criança. Então, essas orientações, como a gente percebe, essas orientações elas são dadas a partir daquele ambiente de atuação em que a criança está inserido. Então, hoje nós temos profissionais, sim, que eles sabem direcionar as orientações de desenvolvimento. Agora, o que a gente escuta muito? É o pai dizendo que não sabe aplicar, ou o pai desconsiderando as orientações do terapeuta e fazendo do jeito dele. Será que vai dar certo esse desenrolar? Né? Pode até dar certo, mas eu acho muito mais difícil e pode estar prejudicando esse itinerário de desenvolvimento proposto pelo terapeuta da criança, né? Então, a gente sabe que por trás dessa criança, desse sujeito com autismo, ele tem uma equipe multidisciplinar que vai estar dando esse suporte, né? Então, eu sou psicopedagoga, você é pai, mãe, você é aluno, ou você é um outro terapeuta que acompanha a criança, mas a gente sabe que, de acordo com as características de cada um,
elas têm áreas que são mais prejudicadas. Então, quando eu tenho uma criança que ela tem muita dificuldade de interação social, tem uma criança que ela apresenta dificuldade na comunicação, dificuldades educacionais, então, eu como psicopedagoga, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar, né? Porque cada profissional desses, que até vocês já viram durante a jornada, eles têm o seu papel primordial no atendimento à criança com autismo. E eu tenho que entender a funcionalidade desse atendimento, porque muitas vezes os pais também não entendem, né? Eu não entendo porque que a criança passa o dia todinho em terapia, mas eu tenho que saber também, eu tenho que conhecer quais são aquelas essenciais para o desenvolvimento da criança naquele momento, tá bom? Então, assim, se eu levo a criança para o psicólogo, o papel do psicólogo qual é? É informar para os pais quais são as competências, quais são os objetivos, quais são as habilidades que vão ser desenvolvidas com a criança. E isso vai intervir nessa estimulação cognitiva? Sim, todas as terapias, todas essas habilidades, elas estão interligadas para o desenvolvimento dessa estimulação cognitiva, tá bom? Então, se eu levo a criança para o fonoaudiólogo, é sinal que ela está manifestando dificuldade em algum ponto, né? Fala, comunicação, interpretação, então, entendimentos conceituais, pragmáticos da linguagem. Então, assim, para que eu possa desenvolver habilidades prejudiciais nessa área da linguagem, eu tenho que ter o contato com o profissional que acompanha a criança, tá bom? Até porque, quando você vai fazer a busca desses jogos, que é o nosso foco, né, dessa palestra, eu tenho que saber quais são os jogos que eu vou estar utilizando com a criança para estar desenvolvendo melhor essa linguagem. Porque muitos deles fazem um acompanhamento na terapia, vai 1 ou 2 vezes por semana e é muito pouco. Então, esse trabalho ele tem que ser continuado em casa. Mas para a mãe continuar, para o responsável continuar fazendo esse plano acontecer, ele também tem que entender e perceber, né? Ouvir, saber olhar para a criança, sentir, porque essa troca, ela é muito importante. E Valon já diz muito isso, né? Que a criança, ela observa a gente fazer, né? Então, elas imitam, elas experimentam junto. Então, para isso, eu tenho que fazer com que as crianças também percebam isso. Então, eu tenho que estar presente lá no momento, eu tenho que fazer com que elas entendam, para que elas possam expressar, né? E construir os seus próprios pensamentos. E aí, a gente continua com essa equipe multidisciplinar, né? Que nós já passamos pelo psicólogo, que vai dar uma contribuição muito boa em relação a essa autorregulação, a essas angústias que as crianças possam manifestar durante o jogo, a esse preparo inicial, né, para as crianças que vão estar iniciando, fazendo essa iniciação no jogo, que isso também a gente vai observar em relação à faixa etária de desenvolvimento de cada criança e a escolha do jogo, né? Nas embalagens sempre vem prescritas, né, a idade, a faixa etária. Então é interessante que a gente realmente siga aquelas instruções, aquelas orientações. E nesse material mais artesanal, né, que é o que a gente vai ver possibilidades de como fazer, você vai realmente perceber que é possível. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque você aí vai ter que pesquisar um pouco mais em relação a esse desenvolvimento infantil, mas dá tudo certinho. Então, nós vimos aqui o terapeuta ocupacional. Como é que o terapeuta ocupacional pode estar entrando aí para estar me ajudando a selecionar esses jogos, né? Então, são
questões que cada um vai dar a sua contribuição. Então, se é uma criança que ela apresenta mais dificuldade tátil, né? Essa motricidade fina, essa motricidade que precisa, essa apreensão, pressão. Então, nós vamos, junto com o terapeuta ocupacional também, procurar jogos que vá trabalhar essas habilidades, certo? Com as crianças, para que seja alinhada ao plano de desenvolvimento de cada um. Nós temos o fonoaudiólogo também, que pode nos ajudar muito em relação à escolha, não somente do jogo que trabalha a linguagem, a oralidade, né? Mas como desenvolver, né? Em simples equipamentos que a gente tem em casa, como celular, ouvindo uma música, né? A gente pode ali, através desse lúdico, tá montando sim uma estratégia de jogo para estar desenvolvendo nas crianças, né? Então aqui a gente tem também essa condição que vocês sabem, né, que é momentânea, ele vai apresentando essa dificuldade de desenvolvimento em algumas habilidades, mas quando sendo trabalhadas, o intuito é de melhorar. É por isso que eu coloquei para vocês essa questão da avaliação. Essa avaliação que ela tem que ser bem feita, né, dessa área que está sendo afetada, que está sendo mais prejudicial para a criança, que é o que eu vou mostrar mais a seguir, que é o que a gente tem que ter em mente para a gente poder investir. Então, nós vamos investir em atividades e em estudos que vão trabalhar essas áreas afetadas, né, assim como as demais também, para que haja um desenvolvimento. Então, como as crianças, elas vão se apresentar, como eu falei para vocês, né, o autismo, a gente não pode imaginar uma criança com autismo sendo a mesma criança. E sim, cada criança é um sujeito individual, é um sujeito diferente que precisa ser avaliado. Para assim, depois que eu verificar como é que essa criança se apresenta, eu estar planejando essa estimulação. E é muito fácil, gente, quando a gente percebe essa dificuldade maior na criança, né? Então, quando a gente faz a anamnese com os pais, né, lá eles nos mostram a queixa. O que ele diz? Não presta atenção, não lembra do que eu falo, né, não segue os comandos. Então, isso tudo eu já vou anotar, já vou selecionar, e isso tudo aqui vai servir de base para que eu possa reforçar essas habilidades. Então, vamos aqui continuar. Daquelas características que eu falei para vocês, né, eu fiz para a gente acompanhar essa engrenagem que ela mostra, né, que ela vai funcionando, e com o jogo você vai perceber, quando você estiver jogando, que ela funciona bem de forma rotativa realmente, né? Então, eu vou estar trabalhando essa estimulação visual, mas também eu posso estar trabalhando essa comunicação. Eu só tenho que saber como é que eu vou focar em cada dificuldade que a criança está apresentando. Então, nós temos que aqui a estimulação visual. Então, nós vamos começar por essa estimulação visual, que a gente sabe que é uma das dificuldades que a maioria das crianças que têm autismo apresentam. Então, essa estimulação visual é para trabalhar essa fixação ocular e aumentar essa percepção visual, esse contato visual. Então, como é que vai se dar? Você já imaginou como é que pode acontecer? Como é que você pode estar buscando para estar desenvolvendo essa percepção visual com a criança? Não? Para isso, a gente tem que ter a prática, né? Então, Tardif, ele já diz que a prática é inerente do ser humano. Então, nós temos que praticar, que é para, a partir dessa prática, você visualizar.
o que está dando certo para a minha criança, o que está dando errado, sendo que esse contato visual, gente, ele é primordial. Então, nós temos que ter essa intencionalidade de estar fazendo essa estimulação pelo contato visual. Se a minha criança ela não consegue fixar nos meus olhos, então eu vou propor atividades que vão fazer com que elas mantenham essa fixação aonde eu estou querendo, certo? Então, para trabalhar com jogos, a criança ela tem que estar atenta. Ela tem que ter essa percepção visual. Então, aí entra mais uma, das características que vão estimular as crianças, a partir dos jogos, a desenvolver essa estimulação visual. Agora, como fazer? Eu não posso dar o jogo para a criança, como eu já falei para vocês, e ali deixar ela aleatório. Não posso. Eu não posso deixar a criança ali sozinha com o jogo ou com qualquer objeto. Então, eu tenho que dar essas pistas para ela. Então, nós, adultos, nós somos mediadores dessa aprendizagem das crianças. Lembrando o que foi que eu falei para vocês? Que a criança, o sujeito com autismo, ele é um sujeito único. É claro que o que a gente está falando aqui, o que vocês já ouviram, não vai virar regra, como eu já falei para vocês, mas vai servir de suporte, Então, com a minha criança funciona. Já com a criança, com a outra criança, já não vai mais funcionar. Ou o desenvolvimento dele é mais abaixo, ou é mais prejudicial, ou ele consegue desenvolver bem, Então, eu tenho também que, ao receber esse diagnóstico de autismo, eu não observar apenas o nome. Ele tem autismo. Mas sim eu ver essas dificuldades ou não dificuldades que a criança está apresentando nesse momento. Porque nós temos crianças, gente, com autismo nas salas de aulas que acompanham super bem. E aí os professores nos procuram para fazer um plano de ensino individualizado. Por quê? Muitos deles não sabem responder, Então, eu tenho que saber, não sabem responder por quê? Porque eles não têm consciência dos prejuízos que a criança está manifestando no momento. Então, não basta ter autismo. Eu tenho que saber quais são essas áreas prejudiciais que é para mim estar investindo, certo? Então, trabalhar com essa estimulação visual, eu vou trabalhar com o quê? Com a atenção. E hoje nós temos várias escolas, que já trabalham com essa estimulação, tanto social, tátil, comunicativa, visual, cognitiva, que são essas atividades que vão estar fazendo com que as crianças percebam o que elas estão fazendo, Então, para os nossos, também é assim. Eu não vou fazer por ele porque ele nunca vai perceber o real objetivo. Por que ele está fazendo essa atividade? Qual é a contribuição dessa atividade para a vida da criança? Então, primeiro, antes de estar aplicando o jogo, aplicando a brincadeira, aplicando a atividade lúdica, eu tenho que ter em mente da funcionalidade desse jogo para a vida da criança. Se eu escolho um jogo da memória, por que eu estou trabalhando esse jogo da memória com a criança? Para desenvolver a memória, Claro, mas é só isso? Eu vou estar buscando esse jogo somente para desenvolver a memória da criança, Como eu falei para vocês, nós temos jogos que eles são muito complementares. O que a gente escuta, eu não tenho um jogo, eu só tenho um jogo, eu não sei o que fazer com esse jogo, essa criança ela não vai conseguir desenvolver esse jogo. Claro, porque se você não der uma base conceitual para o aplicador,
a criança não vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque nem o aplicador sabe para que serve esse jogo, para que serve essa atividade, para que a criança está fazendo esse tipo de atividade ou recurso, né? Então, eu tenho que ter em mente que o que eu vou trabalhar com a criança, gente, que apresenta o transtorno do espectro autismo, é que de como esse jogo vai fazer transformações na vida dela, tá bom? Então, eu tenho que estar muito ciente desse desenvolvimento de papéis na sociedade. Tá bom? Então, antes de escolher, antes de executar, eu tenho que pensar no sujeito como um individual, mas eu tenho que pensar também no sujeito como um coletivo. Então, eu vou pensar, e aí, como é que vai ser o desenvolvimento lá quando ele estiver na rua? Como é que vai ser o desenvolvimento dele lá na escola? Né? Então, essas atividades, elas sendo bem escolhidas, eu sabendo qual é a estimulação que eu devo focar, né? Então, a criança ela pode se desenvolver normalmente, tá bom? Adequadamente, de acordo com o que a gente propõe com ela. Para trabalhar essa estimulação visual, eu tenho várias experiências, né? Da sala de recursos multifuncionais, que eu trabalho com crianças autistas, né? De pistas e objetos que vão estar estimulando essa atenção que eu tenho que saber qual é o tipo de atenção que eu tenho que trabalhar com a minha criança, né? Se é uma atenção mais seletiva, então vou propor jogos que trabalhem essa estimulação seletiva, mas eu vou propor também recursos, né, que dê com que as crianças desenvolvam essa atenção mais seletiva. Então, eu vou estar colocando pistas visuais, eu vou estar colocando objetos que vão facilitar e que vão direcionar esse olhar da criança para aquilo que eu quero que ela reforce, né? Para esse estímulo. Então, eu gosto muito de usar a lanterna. Então, se eu quero focar a atenção da criança, por exemplo, eu faço o jogo da memória. Então, ali eu estou trabalhando essa percepção, essa visão do real com o que ela está vendo ali, da imagem. Eu vou estar focando, né, em relação a essa questão aumentativa. Então, eu vou estar estimulando ela a aprimorar mais os seus conhecimentos. Então, para ela focar essa atenção, eu vou lá, pego a fichinha, mostro, brincando do jogo da memória, mas depois a gente vai complementando. Pode ser em um outro momento, em uma outra situação, certo? Então, vai lá. Então, desse jogo da memória, a gente vai fazer associação, a gente vai fazer interpretação, a gente vai fazer o uso da linguagem. Então, ela vai reconhecer a imagem, ela vai oralizar, que aí a gente vai prestar muita atenção nessa oralização, para vocês verem que a atividade que eu escolhi de estimulação visual, eu posso também estar fazendo essa estimulação cognitiva com o mesmo material, né? Agora, o que vai fazer com que a criança tenha um tempo maior nessa atividade para que haja estimulação? É a motivação. E a motivação tem que partir desses recursos que vão estar prendendo e vão estar chamando a atenção da criança. E aqui nós temos também, né, por isso que eu coloquei aqui para vocês essa engrenagem, porque tudo funciona assim, né? Uma depende da outra, o visual depende da comunicação, que é o que a gente tem que focar com a criança, né? E essa estimulação visual, ela já vai puxar um pouco também lá para a estimulação social. Porque se ela está lá sozinha, ela tem um tipo de comportamento. Se ela está lá com o seu par, que pode ser o seu colega, ou pode ser eu como mediadora, ela vai estar também
fazendo essa socialização. É claro que quando a gente for lá para o estímulo da socialização, a gente vai perceber que também tem pontos que a gente precisa observar, certo? Então a gente tem aqui, porque tudo vai depender, gente, dessas características, desses prejuízos, para a gente estar escolhendo os jogos que a gente vai desenvolver. Então, esses conceitos iniciais, é interessante que a gente tenha em mente, que a gente perceba, para a gente poder executar, tá bom? Então, nós temos aqui essa estimulação tátil. A estimulação tátil, como vocês já sabem, né? Ela trabalha, que é também, que muitas crianças com autismo manifestam, é a questão da hipersensibilidade, que é esse ponto, ou a hipossensibilidade, né? Então, esse transtorno do processo sensorial é o que a gente tem que focar um pouco e saber, conhecer se a criança está manifestando, que é para a gente saber como trabalhar com eles também. Então, para conhecer as sensações, sabores, texturas, nós temos jogos, né, de estimulação tátil também, que a gente pode estar desenvolvendo em casa, né? Então, vamos confeccionar um jogo. Vamos selecionar alguns objetos, colocar a venda lá no olho da criança, e aí ele vai ter que adivinhar quais são as texturas, adivinhar quais são os cheiros, né, odores, adivinhar o gosto. Então, é brincadeira, é jogo a partir do momento que a gente coloca também algumas situações, algumas regras que a gente pode estar inserindo nessa atividade que você vai fazer, tá bom? Então, assim, é brincando que a gente vai desenvolver essas habilidades. Então, não precisa eu sentar e dizer, ó, é assim, assim, assim. Não. A gente vai brincando, a gente vai, ao invés de ler todas essas instruções que já vem ditas, a gente vai traçar instruções, como eu já disse para vocês, que eu posso estar montando um jogo desse, né? Porque é muito difícil você encontrar um jogo dessas estimulações, né, mais sensoriais prontos. Então, eu tenho que saber fazer, eu tenho que ser criativa, buscar e até criar o meu próprio jogo. Por quê? O que eu tenho que levar em consideração? É a necessidade da minha criança, é a necessidade do meu aluno, é a necessidade do meu aprendente, do meu paciente. Então, é muito difícil eu encontrar tudo o que eu quero pronto. Então, eu vou lá e confecciono, certo? Então, isso vai ajudar a criança a desenvolver, né, estimulações para melhorar o tônus muscular, por exemplo. Né, isso, o terapeuta ocupacional, ele pode me ajudar muito. Ó, tem essa atividade aqui que você pode estar fazendo e que ela vai ser muito boa para estar desenvolvendo habilidades motoras globais, para que essas atividades possam estar essas habilidades possam estar facilitando o desenvolvimento das atividades educacionais da criança, né? Então, as atividades recreativas, a gente tem que ter um olhar diferenciado para as atividades recreativas. Nós temos as atividades recreativas mais populares, que é a que a gente brincava antigamente, né? E que nós temos vários jogos também que são feitos de forma mais popular, mais artesanal, que requer poucos objetos e que também vão estar desenvolvendo essas estimulações. Então, vamos lá. Na estimulação tátil, como eu já falei para vocês, a gente tem que ter um pouco de atenção em relação a essa hipossensibilidade ou hipossensibilidade, né, ou hipersensibilidade que a criança possa manifestar, né, no caso, transtorno sensorial. E aí entra a questão auditiva também, e entra também as questões alimentares, viu? Então, quando eu não sei trabalhar com isso, eu vou fazer o quê? Vou pedir ajuda.
Então vamos lá, seguindo a engrenagem, a gente já sabe que se minha criança apresenta dificuldade, prejuízo nessa estimulação visual, eu vou lá em busca de atividades, de jogos que vão trabalhar essa estimulação visual para que a criança possa desenvolver, tá bom? Se a estimulação está sendo prejudicada, lá, essa parte mais sensorial, vou buscar jogos também que vão trabalhar e focar um pouco mais dessa estimulação tátil. Agora aqui nós temos a estimulação social. A estimulação social, gente, aqui eu quero focar um pouco do nosso conteúdo, né? Quer dizer, dessa nossa fundamentação que são jogos. Então, os jogos, eles entram bastante nessa estimulação social, como eu já falei aqui para vocês. Então, não basta a criança ter o jogo, não basta ela querer brincar sozinha, não basta ela querer brincar com o outro, se não houver interação, se não houver integração, se não houver compartilhamento. Então, tem que ter essa troca. Mas aí você diz, professora, mas a minha criança ela não consegue se socializar. Lembra do que eu falei? O papel do mediador? O papel do mediador é observar, tá bom? Fazer uma avaliação e fazer um plano de desenvolvimento de atividades de estimulação social, de jogos, por exemplo, que vão promover essa estimulação social. Então, muitas vezes na escola nós temos crianças, né, que estão lá inseridos, estão lá no mesmo contexto, mas eles não estão integrados, eles não estão se socializando. As crianças, elas têm um momento sim, de brincar sozinho, que vai desenvolver aquelas questões iniciais, os jogos simbólicos, né? Dos jogos do faz de conta, que vai desenvolver a imaginação e a criatividade, que faz parte do desenvolvimento cognitivo dela. Mas ela também tem que ter esse momento de troca. E eu tenho que oportunizar. Como é que eu vou oportunizar? Fazendo com ela. Então você pode fazer essa troca, porque ela vai aprender com essas experiências externas, ela vai internalizar essa aprendizagem e aí vai formar o próprio pensamento dela. Que isso chega lá onde a gente quer, né? Que é nesse processo de cognição e nessas habilidades de função executiva, que é na hora da prática, na hora que ela consegue formular, que ela consegue gerenciar todos esses estímulos que estão sendo repassados para ela e ela consegue executar. Quando a criança consegue fazer isso, aí sim, a gente pode dizer que ela está conseguindo, que ela está conciliando aquilo que ela visualizou do meio externo, né, que ela já internalizou e que ela processou e que está executando. Então, é muito difícil, é muito complicado, mas o que a gente não pode de jeito nenhum é desistir, né? E isso o Vygotsky, gente, ele coloca muito pra gente. Então, para nós que estudamos a pedagogia, para nós que estamos nesse itinerário de estudo em relação a esses processos de socialização, de aprendizagem, a gente vê realmente a visão mais fundamentada desse desenvolvimento, né? A gente já viu aí Piaget, né, que ele coloca muito a questão dos jogos com o desenvolvimento da inteligência do sujeito. Nós já vimos Vallon também, que ele coloca muito também essa questão da observação que a criança tem no mediador. E não só no mediador, mas também com o seu par. Né? Então, ela vai observar para ela poder aprender. E agora a gente tem o Vygotsky, que afirma muito bem isso, a questão desse discurso externo e essa internalização da criança para o processo de aprendizagem. Isso a gente coloca para as crianças típicas, né? Mas é o que a gente quer desenvolver nas crianças que apresentam dificuldades de
em alguma área de desenvolvimento, tá bom? Então, essas questões de estimulação social, para mim, são estimulações que trazem mais vivências, que as crianças gostam, que trazem mais valores para as crianças também, que a gente pode trabalhar numa integração social. A gente tem várias habilidades, valores, situações psicológicas, emocionais, de autorregulação também, que a criança vai saber como tá se comportando ali naquele momento, na hora do brincar, na hora do jogar. Ela vai estar colocando propósitos, perspectivas, mas isso se ela for orientada. O que a gente espera? A gente espera que a criança ela absorva isso tudo, que ela tenha essa iniciativa. Mas, como eu falei para vocês, para as crianças que apresentam, não somente as crianças com autismo, mas para as crianças que apresentam dificuldades em alguma dessas características, como eu falei para vocês. Tá bom? Então, a gente tem aqui um pouco mais sobre essa comunicação. Voltando aqui para a estimulação social, gente, o jogo, ele entra muito presente aqui. Como eu já falei para vocês anteriormente, a gente vai focar nesse jogo porque o jogo ele trabalha isso tudo. Então ele trabalha de forma integrada, mas ele trabalha também de forma mais específica. Então vai depender muito do objetivo que a gente vai traçar para a criança. Então, voltando só aqui nessa estimulação social e o jogo, às vezes a gente fica assim, poxa, mas aí eu tô com atividade aqui, a criança está brincando, a brincadeira é um jogo, o jogo é uma brincadeira, o que eu posso trazer de diferença nesses dois conceitos, né? Esses dois conceitos, gente, eles fazem parte de um sistema de ludicidade, eles são lúdicos, né? Então ele traz pra gente o quê? Brincadeira, diversão, entretenimento. Além disso tudo, eles trazem aprendizagem, que é o que a gente tem que focar. Então, a única palavra que a gente pode estar colocando de diferença é a questão do vencedor, né? Na brincadeira, como você pode verificar, a criança está lá para quê? Para entreter, para desenvolver habilidades, né? Mas não há vencedor. Pode até ter uma regra de organização, terminou, brincou, organizou o brinquedo, guardou no lugar, mas ela não tem, ela não está voltada para a busca de um vencedor, né? Então ela não tem um ganhador, não tem um vencedor, que é o contrário do jogo. Do jogo eu já tenho que ter essas regras pré-estabelecidas, essas regras que a gente vai ver depois, ela pode ser de acordo com a característica de cada um, de acompanhamento de cada um em relação a essa atividade, né? Ela pode ser uma orientação mediada. Então, eu brinco primeiro, mostro para a criança como é que eu vou fazer essa brincadeira, né? Que vai ser o espelho, né? Vai ser essa orientação externa que ela vai visualizar, e a aprendizagem é assim, que é para ela poder executar. Então ela vai mentalizar isso tudo, vai organizar na sua cabeça, vai observar passo a passo. Por isso que é importante a gente estar colocando essas questões um pouco mais enumeradas, né, e diretas. Primeiro a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo, sem muitas voltas. Claro que depende de cada um, para que a criança possa se desenvolver bem durante o jogo e para que ela possa ter essa motivação para jogar ele novamente, entendeu? Então, muitas vezes, como eu já falei para vocês, nós temos professores profissionais, pais, mães, que têm vários jogos em casa. Vamos fazer uma busca agora? Então, quando você tiver um tempinho, você vai fazer uma busca desses jogos que você tem em casa. E aí você vai perceber o quanto de jogos você tem que você não utiliza. Aí vem a nossa pergunta: não utiliza por quê? Porque não está sendo repassado de forma adequada. Muitas vezes você pode dizer: professora, na hora que a criança vê a caixa do brinquedo, ele já não quer mais.
né? Então ali ele não vê mais nenhum atrativo. Ele não vê mais nenhuma motivação. Mas é como eu falei para vocês, a gente tem que fazer com que a criança perceba também o propósito do jogo, a diversidade que eu possa estar apresentando esse jogo para a criança. Então ela também tem que perceber isso, porque senão o olhar dela vai ficar restrito. O olhar dela vai ficar somente para uma coisa. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela vá mantendo, gerenciando essas conexões para que ela possa transformar isso em aprendizagem. Então, ela vai olhar para aquele jogo outro dia, né? E vai perceber, com esse jogo eu faço isso. Hoje eu brinquei do jogo da memória. Amanhã eu vou brincar com ele de outra forma, né? Então, vai depender muito da criatividade de cada um. Vai depender muito dessa motivação realmente que a criança está recebendo, certo? Então, vamos aí, a estimulação da comunicação, como eu já falei para vocês, que é o que a gente vai focar um pouco agora, que ela é muito essencial, muito mesmo. A maioria das crianças também com autismo, desde quando nasce, né, naqueles primeiros momentos, a mãe já percebe que falta aquela comunicação, falta aquela interatividade. Então, eu tenho que saber realmente até onde eu vou estar estimulando essa criança a estar fazendo esse trabalho de comunicação. É fácil? Não é, como eu já falei para vocês, e principalmente quando a gente fala da comunicação, porque nós temos muitos autistas hoje que já estão numa idade bem avançada, né? Quer dizer, que já está com a idade bem acima desse desenvolvimento normal da comunicação. Então, como é que eu vou acompanhar? Lembra quando eu falei para vocês que a gente precisa conhecer um pouco mais do que a gente sabe, né? Porque o que a gente sabe está aqui, ó, naquela caixinha. Então, nós temos que sair fora dessa caixa. Nós temos que ir em busca, então nós temos que ir atrás de terapeutas que vão me dar contribuição para que eu possa estar validando isso que eu estou recebendo de informação com a minha prática em casa, com a minha prática na escola, com a minha prática no meu espaço psicopedagógico ou em qualquer outro ambiente, tá bom? Mas para isso eu tenho que conhecer. Então eu tenho variadas maneiras, variados estilos de crianças com autismo. Eu tenho crianças que verbalizam, eu tenho crianças que não verbalizam, eu tenho crianças que conseguem falar, mas não conseguem interagir, conseguem falar, mas não conseguem interpretar, né? Oralizam, mas ainda de forma esporádica, fala uma palavra ou outra, sem ter aquele direcionamento no que ela quer. Né? Que até para fala, para comunicação, para essa questão mais pragmática da linguagem, eu tenho que ter esse entendimento que é para eu poder desenvolver. Então, muitas vezes em casa, né, a criança ela manifesta comportamentos agressivos por conta dessa falta de comunicação. E o pai, onde é que fica nessa situação? Ele tenta fazer o que ele sabe. Só que o que ele não sabe é o que ele pode estar fazendo, pode estar atrapalhando ainda mais, né? Agora sim, vamos colocar aí como objetivo e em busca dos profissionais para que cada um possa estar ajudando e complementando para que essas habilidades que estão sendo prejudicadas na criança, ela possa estar trazendo uma significância para o desenvolvimento educacional, social, emocional, sensorial da criança com autismo, tá? Então, não é fazer uma atividade, não é fazer um jogo, é para que eu vou fazer. Para que você está fazendo esse jogo com a criança? E a criança tem que perceber. Conseguiu? Ótimo, parabéns. Então, a gente vai continuar fazendo. Lembrando que
Quando a gente fala em criança com autismo, nós não temos somente criança com autismo, com a deficiência, né? Nós temos crianças com transtornos, nós temos crianças que demonstram outras comorbidades, nós temos crianças que demonstram ali outras necessidades e que a gente também tem que entender. A gente tem que entender para não cair no preconceito, né? E dizer, ele não faz porque não quer. Ou ele só faz na hora que ele quer. Também não é assim. É claro que a gente tem que pedir realmente ajuda, né, aos nossos profissionais que acompanham a todos, que é para estar orientando aos pais, né, nesses momentos de aprendizagem. Depois que a criança começar a entender, começar a aprender, começar a usar e aplicar aquilo que você está trazendo para ela, aí sim a gente já pode se acalmar um pouquinho, né? E fazer com que ela mesma vá resolvendo seus problemas, seus anseios, percebendo seus sentimentos, o que está agradando, o que não está agradando, escolhendo e participando, tá bom? Então, em casa é o que a gente mais manifesta, escuta, né? Fatos nessas situações, né? Essa questão da comunicação. E logo ela é necessária, ela é essencial para que a gente possa estar executando algo. Imagina um jogo. Sendo que a gente tem que entender esses estilos de comunicação. Como é que a comunicação pode acontecer com a minha criança? Eu espero que ela fale. Só que a minha criança ela não está demonstrando interesse para oralizar. A minha criança ela não está demonstrando interesse para oralizar. Então, como é que eu faço? Tenho que pedir ajuda, certo? Então, vamos lá. A gente vai dando continuidade. Falei um pouquinho de vocês, para vocês, dessas características, que é o que a gente tem que entender. Eu tenho certeza que já tem mãe, terapeuta, aluno, né, que já remete esses conceitos para algum aluno, para alguém que você conheça que está precisando desses atendimentos e dessas estimulações, né? Então é isso que a gente tem que fazer realmente, é visualizar, ver a criança como um todo, o que ela traz de positivo, tá? Sempre eu tenho que ver, a primeira coisa é o que a criança tá demonstrando que ela está desenvolvendo, né? O que ela sabe, para depois eu investir, pegar aquilo que ela sabe e depois investir naqueles prejuízos maiores, porque convenhamos, né? É melhor a gente trabalhar esses pontos positivos do que começar com os pontos negativos e aí a criança não vai mais querer saber fazer nada, não vai querer fazer mais nada, né? Então a gente tem que ir com calma, saber avaliar e fazer essas orientações direitinho. Então, o que é essa estimulação cognitiva que todo mundo fala? Eu tenho certeza que de uns tempos para cá foi o nome que a gente mais ouviu, né? Cognição, processo cognitivo, metacognição, fundamentação, autorregulação, transmissão. Então, o que é isso? O que é essa cognição? Então, eu tenho que entender o que realmente é isso para poder saber como aplicar. Como eu falo sempre para os meus alunos, a gente não precisa ser médico, doutor, né, em relação a esses conceitos, mas eu tenho que ir em busca de saber, conhecer um pouco mais dessas questões conceituais, que é para me ajudar. Tá bom? E se tem dúvida, procura o médico que acompanha a criança, o terapeuta que acompanha a criança, para que ele possa estar lhe ajudando. Então, desenvolvimento de habilidades cognitivas. Como é que eu vou desenvolver essas habilidades cognitivas? Né? Para que serve essa estimulação cognitiva? Então, aqui a gente tem estimulação cognitiva, ela vai visa melhorar o desempenho ou as funções cognitivas das pessoas, ou seja, a memória, a atenção,
o raciocínio, a capacidade de resolução de problemas e outros. A gente sabe que o processo de aprendizagem, ele é inerente do ser humano. Só que para nós, ele é essencial, né? Quando acontece de forma sistemática e significativa, como eu já coloquei para vocês. Então, para desenvolver aprendizagem nas crianças que estão sendo prejudicadas nas áreas, como eu já coloquei para vocês, eu preciso pensar de forma significativa e de forma sistemática também, e intencional. Então, essas palavras, aprendizagem significativa, intencionalidade e sistematização, ela tem que estar presente a todo momento que eu estiver fazendo pesquisa de jogo, pesquisa de atividade para desenvolver com a criança. Então, eu tenho que lembrar. Por quê? Você não vai fazer nada para a criança, como eu já disse. Você vai estar ali mediando e fazendo com que a criança perceba que aquilo que ela está fazendo, ela vai desenvolver outras habilidades. Então, o que eu faço com ela lá no meu espaço psicopedagógico são habilidades que podem ser desenvolvidas para que ela possa estar praticando no contexto social, né? No contexto familiar, lá nas situações, nas vivências por quais ela for passar. Então, isso eu tenho que ter em mente realmente. E essa estimulação, como eu já coloquei para vocês, é um nome que a gente está ouvindo muito, porque as escolas estão trabalhando mais nisso. Então, nós temos a BNCC, que é a nossa Bíblia, né, de hoje. Então, ela faz com que nós professores, desde a educação infantil, faça com que as crianças participem de situações que vão fazer com que elas vivenciem situações para estar estimulando essa cognição. Então, essa relação, você for observar esse desenvolvimento da grade educacional, da educação infantil, que surge desde o berçário, né, eles vão desenvolver essas habilidades. E essas habilidades, elas estão mais firmes com o brincar, com os jogos, né? Então, essa estimulação, ela vai dar base, tá bom? Para que a criança possa desenvolver novas habilidades. Então, é isso que a gente pode fazer para estar estimulando essas crianças, né? Então, eu já estou recebendo aqui mensagens de vocês. Muito bem, muito obrigada pela participação. E durante esse itinerário que eu vou estar passando para vocês, a gente está só terminando um pouco sobre essa estimulação cognitiva para a gente entrar nos jogos, tá? Então, nesse itinerário que eu coloquei para vocês, a gente vai ver, sim, a participação da família com essa estimulação em casa. Então, eu trouxe para vocês ferramentas que vão fazer com que vocês busquem, tá bom? Atividades de estimulação cognitiva para estar fazendo com a criança em casa. Não só através da tecnologia, mas também através de materiais que vocês possam ter em casa, tá bom? Então, confeccionar jogo, participar de jogos online, porque a gente tem jogos online gratuitos. Eu gravei um vídeo aqui, gente, e no finalzinho tem um link, tá bom? Que vocês podem estar acessando para estar fazendo junto com a criança, não esqueça, a prática desses jogos online, tá bom? E também nós temos e também a gente tem o uso dessas ferramentas, né? Como eu falei para vocês, que é o celular, o tablet, o computador, que a gente vai poder estar usando, né? Então, como a gente está vendo aqui essa estimulação que entra dentro daqueles conceitos, né, de estimulação cognitiva para a criança, isso aqui, gente, segue de forma geral, tá? Então, isso aqui segue de forma geral.
como é que eu vou desenvolver essa estimulação cognitiva a partir da educação infantil. Então, muitos pais perguntam, né? Eu, como faço o plano de ensino individualizado, eles fazem muita pergunta em relação a esse plano das crianças na educação infantil. Então, o que a gente tem a responder esses pais, né? Que a gente espera que as crianças participem com prazer dessas habilidades que são proporcionadas a elas, porque hoje a grade da educação infantil, ela já disponibiliza e ela já promove essa estimulação por completo mesmo. Então, é uma grade muito rica, é uma grade muito boa, que vai fazer com que as crianças vão vivenciando. Tem muitas questões sensoriais que são aplicadas, tem muitas estimulações visuais, muita estimulação tátil. Então, para a criança que tem o autismo e que está na educação infantil, se ela conseguir acompanhar a grade de desenvolvimento da educação infantil, tá de parabéns. Por quê? O que a gente pode colocar para melhorar? É apenas adaptações simples. Adaptações como tamanho de letra, questão espacial, que creio que nos materiais pedagógicos, né, nos livros didáticos de hoje, ele já tem esse cuidado maior. Então, as editoras, elas já colocam esse material já de duas formas. Ela coloca da forma convencional, mas ela também coloca daquela forma mais ampliada, justamente para estar atendendo, né, a essas crianças que mais precisam. Então, é nessa estimulação cognitiva que a gente vai ver, né, a partir de atividades, gente, que vocês podem estar desenvolvendo em casa. Então, tá oportunizando a criança, né, nesse processo de participação, de integração. Então, para entender um pouco mais sobre essa estimulação cognitiva, o que vai nos ajudar é entender um pouco como é que acontece esse processo de aprendizagem em nosso cérebro, né? Como acontece essa estimulação, esse processo de estimulação cognitiva em nosso cérebro. O que tem a ver a cognição com a inteligência, né? Então, eu tenho que perceber. Então, a criança, ela participa de atividades, né, jogos, como eu coloquei para vocês, que vão desenvolver essa cognição, memória, atenção, estimulação auditiva, estimulação tátil, essa sociabilidade. Então, ali o cérebro dela vai estar ativado e ela vai aprender a gerenciar essas informações e a executar, tá bom? Então, é esse o segredo, é eu saber como estimular as crianças em determinadas atividades. Então, você pode anotar aí, pega o caderninho, a gente vai anotar e vai servir como fundamentação, tá bom? Formação também para vocês. É só ir lá no YouTube, você vai colocar o cérebro e o lobo frontal. Então, qual é a importância do lobo frontal, que é essa parte do cérebro, essa região que fica mais aqui à frente, para o desenvolvimento dessa cognição da criança, né? Então, lá nós temos a doutora Lani Soares, que ela vai falar um pouco mais para você que é pai, para você que é professor, para você que é aluno. Ela vai explicar um pouco mais em relação a como funciona esse processo, tá? Ficou complementar porque aqui não cabe a gente estar reforçando em relação a essas organizações, mas que eu preciso saber, tá bom? Então, aqui a gente vai continuar com essa estimulação cognitiva e nós sabemos que essa é a base para o processo. A criança que ela está sendo bem estimulada, a criança que ela está com o cérebro, gente, o cérebro não pode parar. E o que a gente vê? Muitas vezes, o que a gente escuta das mães? Ele passa muito tempo no cantinho dele, não é isso? Quer dizer, ali ele não está muito com muitos propósitos.
Então, a criança com autismo, a gente tem que estar dando suporte para que eles possam desenvolver, para que eles possam estar executando, para que eles possam estar participando ativamente, tá bom? Que é para que aconteça essas informações, que essas informações se tornem aprendizagem, tá bom? Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho nessa questão dos jogos, a gente vai ver um pouco em relação às perguntas também que vocês estão colocando. Agora sim a gente vai focar e eu vou estar mostrando para vocês como fazer, quais são essas características dos jogos, né? Como é que esse jogo vai fazer com que a criança se acalme, como trabalhar essa autorregulação diante aquele jogo que eu estou propondo para a criança, né? É porque eu tenho que saber em relação a esses objetivos, que é para me focar naquele prejuízo maior que a criança está manifestando, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a ludicidade, como eu falei para vocês, né? Jogos, brincadeiras, todos eles fazem parte desse momento lúdico. Então, para você que está pensando, terminou a palestra, vamos lá, praticar. Não fica só na audição e vendo e ouvindo, não, tá bom? O propósito é de vocês conhecerem, vocês verem situações que possam estar trabalhando com as crianças, principalmente nessa quarentena. Então, vamos lá. Então, essa ludicidade, ela quer dizer, sim, esse prazer, esse divertimento, que é o estímulo. Que é o estímulo que a gente já sabe onde é que a gente vai estar trabalhando com as crianças, né, para estar investindo. Ludicidade é um elemento essencial do desenvolvimento humano para a aprendizagem. Aí eu lhe pergunto, você é uma pessoa lúdica, né? Porque ou você é daquelas que pega um jogo e já pensa, eu não gosto de jogo, né? Então, eu tenho que ter essa ludicidade em mim, para que eu possa estar fazendo com as crianças e participando de forma mais afetiva e interagindo com a criança, né? Então, vamos aqui. Esse lúdico, qual é o desenvolvimento que esse lúdico traz para a criança? A aprendizagem significativa, como eu já falei para vocês, né? Fantasia e imaginação, que vem lá daquele jogo simbólico, e o jogo de faz de conta, que vem nas primeiras fases da criança. Jogo para entretenimento, sim, nós temos que ter aquele momento do jogo que seja para entretenimento. Jogos que vão desenvolver a criatividade, sim, eu posso ter um jogo, mas eu posso fazer uma adaptação desse jogo, né? Quando eu vou confeccionar, eu posso fazer sim uma adaptação desse jogo. O que eu tenho que pensar? Nessa socialização, nessas habilidades diversas que são a partir dos prejuízos que eu vou estar verificando, tá bom? Para trabalhar essas questões, né, de concentração, atenção e também essas questões mais emocionais. Em síntese, o lúdico satisfaz a necessidade de crescimento, desenvolve as atividades motoras e melhora a expressão corporal. Isso vai depender de quê? Do tipo de jogo que eu estou propondo para a minha criança. Então, o que entra aqui? Entra as atividades recreativas. Então, nas atividades de educação física que eu vou estar vendo essas questões mais motoras e de expressão corporal. E nessas expressões, gente, também elas entram as questões emocionais, né? Então, como é que eu faço para trabalhar com a criança a agressividade? Como é que eu faço para trabalhar com as crianças esse sentimento de perca, né? Ou de ganho, que o jogo é isso. Ou você perde ou você ganha, né? Então a gente vai propondo e a partir das regras é que vai me direcionar para essa brincadeira, né?
aumenta o estímulo, produz excitação intelectual, aumenta a percepção, a atenção e a memória, promove interação, o respeito, cumprimento de regras e trabalho com o grupo, sim. Auxilia no domínio de conceitos, atitudes e desenvolve habilidades, também. Nós temos aqui uma aprendizagem de mão cheia. Então, essa aprendizagem de mão cheia, gente, a gente está falando de quem? Dos jogos. Então, essas habilidades, que é o que a gente vai desenvolver, que é o que vocês já ouviram muito, né? E que a partir de agora eu vou estar mostrando jogos para vocês. E eu vou estar tentando destacar um pouco do que dá para me apontar em relação a algumas características que vocês estão colocando aqui sobre os jogos, né? Então, a gente vai ver realmente o uso desse jogo. Então, aqui nós temos o jogo com desenvolvimento cognitivo-linguístico, que é o que a gente já viu, social, moral, quando entra valores, afetivo, né? Nós temos até aqui uma pergunta, né, da Francioneide, que nos fez aqui em relação aos jogos ou técnicas para acalmar e aprender ao mesmo tempo. É isso que a gente vai perceber quando entra essa questão de afetividade, tá bom, Francioneide? Quando entra a questão de afetividade, de emocional, comportamento, que os jogos em si, eles já proporcionam isso para as crianças, né? Então, muitas vezes, a minha criança, ela tem um comportamento de opositividade, né? Ela tem um comportamento de frustração, ela tem um comportamento de não aceitação. Não aceitação por quê? Porque a gente sabe que o jogo, ele é o quê? Ele tem regras. E essas regras, elas têm que ser seguidas. Então, como fazer para que a criança, né, para como trabalhar esses conceitos com a criança, para que ela perceba. Então, aí a gente vai procurar, né, jogos, que a maioria dos jogos já trabalham muito essas questões emocionais, de autorregulação, de frustração, de aceitação, de não aceitação também. E as crianças, elas vão aprendendo com isso. Não é que hoje eu faço um jogo com ela e amanhã ela já vai ter uma reação inesperada. Isso pode acontecer sim, né? Mas muitas vezes demanda mais tempo. Nós temos também aqui essas questões mais psicomotoras, porque o jogo, ele também pede isso, né? O jogo que ele parte mais das questões recreativas, ele pede esse desenvolvimento mais psicomotor das crianças, né? Então, vamos ver aqui, vou passar para vocês alguns jogos. Eu selecionei aqui, gente, alguns jogos, tá bom? Porque são muitos jogos que a gente tem à nossa vista. Quer dizer, você abre o computador, você vê uma variedade de jogos, você vê uma variedade de recursos. Então, qual foi a intenção dessa minha palestra? É fazer com que vocês vejam, né, o jogo e tenta saber selecionar o jogo que você vai usar com a criança de acordo com a necessidade dele, tá bom? Então, quais são as orientações que eu poderia passar no caso de estimulação a partir de jogos para a família? Né? Como pergunta aqui a Michele. Michele perguntou como apresentar a importância da participação da família na estimulação em casa. Isso eu já até falei um pouco em relação a essa estimulação. Essa estimulação como um papel não somente da família, mas também como um papel do mediador. Então a gente vai focar. Qual é o papel do mediador? É de orientar. Qual é o papel do mediador? É de acompanhar.
né? Então, eu já dei algumas dicas para vocês, já dei algumas orientações para vocês, que parte desde que o conhecimento que você tem do aluno, conhecimento que você tem do sujeito, conhecimento que você vai ter do seu filho, tá bom? Então, eu vou ver quais são as melhores atividades a partir daqueles prejuízos que eu mostrei para vocês, que eu possa estar trabalhando e estimulando com ele em casa, né? Então, aqui, dentre alguns desses jogos, né, que a gente pode estar desenvolvendo com as crianças, eu coloquei alguns que vocês podem confeccionar em casa, ou que vocês podem colocar no link que eu vou já disponibilizar para vocês, e no final do material tem o link de todos os jogos, tá bom? E vídeos e material fundamentado, que vocês possam estar buscando, brincando e aplicando com eles nessa quarentena, tá bom? Então, não é porque não está indo para a escola, não é porque não está indo para a terapia que você vai deixar de praticar essa estimulação cognitiva com a criança. Agora, tem dúvida, não está sabendo, entre em contato com o terapeuta que acompanha, tá bom? Agora, o ideal é que você tenha essa consciência e que não procure fazer as coisas sozinhas, né? Então, se você faz sozinha, corre o risco de você fazer da forma inadequada. Então, a gente vai ver aqui como é que a família pode estar participando nessa estimulação cognitiva da criança. Aí a família, sim, ela tem que ter em mente quais são os prejuízos da criança. É na comunicação, né? É na questão sensorial, é na auditiva. Para a partir daí, depois vocês podem assistir o vídeo novamente, tá bom? Porque fica gravado. Então, vocês podem assistir o vídeo novamente e reforçar um pouco mais naquilo que eu estou fazendo com vocês, que é dando esse itinerário de estudo, tá bom? Porque aqui é apenas algumas pinceladas que a gente possa estar desenvolvendo. Então, eu posso olhar para a minha criança, que é o primeiro passo, e verificar esse prejuízo maior na criança que eu quero investir. Então, se ela está com dificuldade de comunicação, se ela não oraliza, eu vou atrás de jogos e recursos que vão facilitar essa oralidade. Mas para isso eu tenho que fazer, como eu já falei, lá no estímulo da oralidade, né? Então, aqui a gente tem algumas brincadeiras, né? Algumas atividades que a gente encontra facilmente na internet, e eu posso usar materiais que eu tenho em casa. Então, eu posso usar um papelão, eu posso usar um EVA ou um papel, ele sendo colorido, tá bom? Eu posso colocar esses formatos, ou eu posso fazer ele com formatos diferenciados. Então, a partir de um brinquedo desse, que a gente vê que aqui é um brinquedo, eu posso estar mostrando para a criança, né? E desse brinquedo, eu posso estar colocando algumas regras, né? Quais são as regras que a gente pode estar colocando para esse brinquedo, para esse joguinho, né? Que ele pode sim, a gente pode sim estar fazendo desse recurso um jogo. Então, aqui, a criança, é claro que depende da faixa etária da criança, depende das orientações que você queira que a criança siga, né? Então, a gente vai propor. Vamos lá, tem uma brincadeira. Aqui a intenção, gente, como o Valon mesmo colocou, é que a criança possa produzir. Então, a gente pode pegar as pecinhas, tem outras atividades também que colocam com objetos que você tem em casa. Então, coloca o prato, coloca a colher, faz aquela simetria, né? Para assim ele estar executando. Então, como é que eu posso estar pensando na construção das regras desse jogo? Então, aqui eu posso estar colocando a quantidade de jogadores, né? Então, eu posso estar vendo a quantidade de jogadores, é 1 ou 2 jogadores, os objetos e os materiais que a gente vai usar, porque aqui no caso são as pecinhas, e no final, o que eu vou querer que a criança me mostre desse jogo? É que ela vá colocando as pecinhas
nessas simetrias encontradas, não é? Então a gente pode fazer o primeiro momento aleatório e no segundo momento, gente, ver quem foi que ganhou, claro, né? Porque no jogo tem isso, tem o vencedor e tem aquele que perde, e aí eu já vou trabalhando essas questões mais emocionais da criança, e aí eu já vou trabalhando com essa autorregulação, com essa frustração, e dando com que ela percebe, dando propósitos, né, que ela perceba essas questões que estão sendo trabalhadas realmente, tá bom? Só voltando aqui, a gente pode também tá montando, que é o que, como eu falei para vocês, monta com a criança no papel o que a gente pode estar colocando de regras, né, com as crianças. A mesma coisa desse outro aqui de baixo. O que eu tenho? Aqui eu tenho a representatividade. Isso aqui eu posso fazer com um papel, né? A mesma coisa. Sendo que eu vou disponibilizar esses materiais, esses objetos, mas eu tenho que mostrar para as crianças o objetivo a ser atingido. Então vamos lá, o primeiro jogador, o segundo jogador, quantas rodadas vai ter essa atividade? Então essas atividades já são muito interessantes porque ela vai fazer com que a criança obtenha conceitos intelectuais realmente, cognitivos. Então ela pode associar a cor, aqui eu poderia estar colocando cores diversificadas, então ela vai associar a imagem que ela está vendo, tá bom? E aqui eu posso estar, como eu falei para vocês, listando junto com as crianças as regras a serem trabalhadas nesse jogo. E ao final, quem ganha, né? E aí a gente vai vendo situações mesmo que a gente possa estar fazendo em casa e que trabalhe também a aprendizagem, porque o foco do desenvolvimento, além dessas habilidades de estimulação cognitiva, tá estimulando para o processo de ensino e aprendizagem da criança, tá bom? Oralidade, reconhecimento de figuras geométricas, seleção, classificação, aí ela vai classificar, né, quem é o triângulo, quem é o círculo e assim vai. Nós temos também aqui jogos de quebra-cabeça. Quem é que não tem um quebra-cabeça em casa? Não tem? Pois a gente pode fazer, tá bom? Pega uma imagem, pode ser até a foto da criança realmente. Você vai pegar uma imagem e dessa imagem você vai dividir. Essa daí você pode colocar para fazer junto com a criança também, tá bom? Então pega uma imagem que você tenha mais fácil, faz o recorte dessa imagem. O interessante, você pode até tirar uma foto, né, da imagem da criança ou da imagem que você pegou pelo celular e peça para ela reproduzir. Porque, como eu falei para vocês, é interessante que ela tenha esse direcionamento para que ela possa desenvolver com qualidade, tá? Então, nós temos vários tipos de quebra-cabeça. Você pode colocar no Google, você coloca quebra-cabeça online e lá você vai jogar, né, jogos online. Nós temos também atividades que possam desenvolver, que tenha personagens que são ali de conhecimento das crianças, né? Nós temos também o Racha Cuca. Você pode colocar lá, Racha Cuca, jogos online gratuitos. Lá no Racha Cuca, gente, tem jogo da memória, muito bom. E não somente para crianças autistas, mas para as crianças que apresentam outras deficiências também. Para crianças que apresentam deficiência auditiva, né? Então lá nós temos vários jogos que a gente pode trabalhar com as crianças. Racha Cuca e aí é só você selecionar e brincar. Tem jogo da memória, não somente quebra-cabeça, mas também jogo da memória, tá? Então aqui nós temos, vou passar para vocês, esse joguinho aqui também, que já entra mais questões pedagógicas, ó, o jogo da memória aqui também, você pode fazer em casa, tá? O jogo da memória. Jogo da figura fundo, que a gente vai fazer aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei, ele online também, tem um link para vocês, viu? Que ele mostra a figura fundo. O interessante faz o jogo, brinca, participa e depois a gente pode fazer uma atividade de folha, tá? Porque aí as crianças vão
está representando essa atividade sobre aquilo que ela aprendeu. Essa atividade aqui, ela já entra conceitos mais pedagógicos, né? Aqui já entra a questão de quantidade, já entra mais essas questões de quantificar, enumerar, contagem, isso tudo com materiais concretos, né? E isso é fácil da gente confeccionar em casa. Se não tem a luvinha, a gente pode fazer a mão no papel, né? A criança faz a mão no papel e lá você coloca do jeito que está aí para eles irem desenvolvendo. Nós temos aqui também jogos de labirinto. Esse jogo de labirinto também, que tem no link que eu vou disponibilizar para vocês, é muito bom. Eu tenho perguntas aqui, gente, deixa eu só voltar aqui. Michele, já deu para responder, Michele? A Michele, também Michele vai estar fazendo essas orientações aqui, tá? Essas orientações com materiais que você vai estar fazendo em casa e você vai estar acompanhando também essa estimulação através do computador. O interessante, gente, que seja um computador que a tela é maior, né? Porque a gente tem que mostrar para a criança desse recurso que a gente está usando, porque pode causar uma confusão e ele não vai compreender porque ele tem dificuldade de quê? De cognição. Então, ao invés de dar o celular, você pode dar o tablet ou o computador. Por quê? Por conta de ser mais acessível, né? E para não estar misturando muito as coisas, né? O telefone, para que é? Mandar mensagem, o telefone para fazer uma ligação, o telefone vai ser o uso em último caso, tá bom? Se você não tem em casa o computador, se você não tem em casa o tablet, aí sim você pode disponibilizar o telefone, mas com um horário, tá bom? Por quê? Para o processo de aprendizagem, gente, a gente tem um tempo. Então, você não vai disponibilizar o celular, o computador, o tablet para a criança para ela estar lá de entretenimento, não. Essas questões que a gente está trabalhando aqui é para ser trabalhadas com as crianças, mas que tenham um plano de desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento, ele tem um objetivo. Tá bom? Então, aqui, a Elaine da Cruz, ela também perguntou em relação ao celular. A estimulação com jogos no celular e no tablet, será que atrasa a evolução dos autistas? Depende, tá bom? A gente vai ver que o celular, como eu já coloquei para vocês, nem tanto, né? Porque a preferência mesmo é ou do PC, ou do notebook, ou do tablet por conta dessa tela ser maior e para eles não confundirem muito, porque a questão do celular, eles deixam a criança mais acomodada. Com o celular, a criança vai para o uso da ferramenta, mas com o processo de aprendizagem, tá bom?